Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver quem entrou aqui. Letícia, ei Letícia! Quem for entrando, me dá um ok, como é que tá o áudio, imagem. Tive um probleminha com a conexão aqui uns minutinhos antes, aí quem entrar e puder só me dar um ok, para ver se vocês estão recebendo áudio e imagem aí, se tá legal. Estão conseguindo me ouvir? A gente dá sequência a mais um tema da semana. Hoje a gente vai falar sobre estagnação. Aqui, beleza, Letícia disse que tá ok. Beleza, se tá ok, vamos dar sequência. Quem for chegando vai pegando aí nosso conteúdo. Quem estiver assistindo a gravação também consegue acompanhar. Dá para acelerar esse minutinho aí que ficou conectando. E a gente vai dando sequência. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer mais uma vez aí, né, pela participação de vocês, tanto quem está assistindo a gravação, quanto quem também está participando ao vivo com a gente. Né? Quem está ao vivo pode deixar as perguntas aqui, que no decorrer do nosso tema aqui eu vou lendo as perguntas e vou também esclarecendo as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Bom, então o tema de hoje, né, estagnação, é um outro tema também que em off o pessoal sempre pede para poder trazer um conteúdo sobre, né? Essa semana, então, estamos com uma sequência aí de assuntos que se conectam, né? Então, quem estiver assistindo, chegou primeiro nesse vídeo, né? Depois pode dar uma olhadinha nos outros, dá para acompanhar, não é uma sequência linear, né? São assuntos com temas diferentes, mas que todos se conectam, né? Então, quem tiver oportunidade e disponibilidade de assistir os outros conteúdos também, acredito que vai agregar bastante, né, pois os assuntos se complementam. Né? Então hoje a gente vai falar sobre estagnação. Né? Estagnação também é um tema importante, né? E como eu disse nos vídeos anteriores, né, a proposta desses encontros, com exceção do tema de ontem, né, que eu disse que são temas que são coisas óbvias, né, que nós já entendemos, nós sabemos a importância, né, desses temas no nosso dia a dia, mas na prática, né, é difícil de colocar em prática. Né? Então a proposta é o quê? É trazer então o que impede ou as consequências, né, o que está por trás daquilo que impede da gente praticar o óbvio. Né? Então, como eu trouxe no início da semana o tema sobre controle, abuso psicológico, então são temas que muitas pessoas já conseguiram identificar a importância, a relevância do tema, mas na prática não conseguem. Com exceção do tema de ontem, que a gente fez o caminho inverso, né, que é a questão do controle, né, que eu falei sobre a questão do controle, que popularmente muitas pessoas acham que o controle, controlar é bom. Né? Então eu trouxe uma outra visão para a gente entender um pouquinho os bastidores aí por trás das nossas escolhas, aquilo que impede a gente de praticar o óbvio. E o tema de hoje também, acredito que muitas pessoas já conseguiram identificar, né, que estão estagnadas, ou muitas pessoas buscam mover, buscam ter uma proatividade maior, buscam alguns objetivos, traçam metas e não conseguem colocar na prática as ideias, as ações. Né? Então esse tema muitas pessoas já conseguiram identificar que estão estagnadas. Né? Então a proposta de hoje também é buscar então entender quais são as prováveis causas que impedem a gente de fazer o que é óbvio, de praticar, de sair desse movimento de estagnação. Né? No folder tem até lá uma fotinha na divulgação, né? Uma pessoa em pé com a raiz ali, né? Presa, fixa em algo. Então muitas pessoas se sentem assim, né? Como se estivessem amarradas, muitas tentam movimentar e não conseguem. E aí nós temos um duplo problema, né? Porque, primeiro, a estagnação por si só já é ruim, né? E as consequências ainda também geram novos problemas que vão gerar novos conflitos, novos desequilíbrios, né? Então esses conflitos podem ser tanto com a consequência por não agir,
né? Vamos supor então que seja uma pessoa que está tentando buscar movimentar no trabalho. Se ela está estagnada, ela não vai ter um retorno ali financeiro, então vai ter, além da questão da estagnação, né, vai a consequência por não ter a entrada do financeiro, né, quem está estagnado num relacionamento afetivo, aquele relacionamento que já não dá mais, que ela já viu, só que ela está presa, está ancorada ali, né, estagnada, e vive as consequências de empurrar essa situação com a barriga. Então, assim, são N problemas, né, no corpo, uma pessoa que tem dificuldade de manter uma dieta, está estagnada ali no peso, ou em qualquer outra situação que ela sinta-se ali dessa forma estagnada. Então a proposta aqui é, né, uma visão geral, onde que essas questões, né, possam ser aplicadas, né, na individualidade de cada um. Voltando também a um ponto que é importante reforçar, eu falei nos temas anteriores, mas vai que alguém chegou somente nessa live aqui, então é importante reforçar. Esses exemplos que eu venho trazendo aqui, né, não é uma realidade absoluta, tá, pessoal? Varia muito da individualidade de cada um, da história de vida de cada um, então eu busquei trazer nesse nosso bate-papo aqui sempre questões ou que são mais comuns, né, ou algum exemplo ali superficial para a gente ilustrar, para a gente conseguir trazer esses conceitos, essas ideias que eu estou trazendo, para que vocês consigam visualizar isso na prática, no dia a dia. Tá? Então, não necessariamente, o Henrique falou que então estagnação é por causa disso, então é isso aqui, pronto, acabou. Né? Não, pode ser até uma autossabotagem. Talvez a sua questão, o X da sua questão seja outro, e uma autossabotagem vai falar assim, não é aqui, vamos se agarrar a essa verdade aqui, para que aonde que seja o X da questão, aonde que é para ser mexido, a pessoa acaba não mexendo. Tá? Então não se apeguem a nada que eu disser. Tá? Então aqui é somente para a gente ilustrar, para que vocês cheguem às reflexões profundas de cada um de vocês e consigam encontrar a verdade de vocês. Ok? Então meu papel aqui é trazer clareza para a gente saber aonde procurar, né? Por isso que é importante a gente olhar no individual de cada um, ok? Bom, então vamos lá para a estagnação, né? Estagnação, pessoal, eu separei aqui três pontos que são mais básicos, né? Que estão as prováveis causas, né? Que é o mais comum, onde encontramos esse ponto onde a pessoa se encontra estagnada. Né? Eu separei três aqui. Vou desmiuçar cada um deles aqui com vocês. O primeiro é medos, né? Depois aqui a divisão das personalidades e a perda do sentido, a falta do propósito. Né? Então, vamos abordar aqui cada um desses três aqui, para a gente compreender um pouquinho. Bom, vamos começar pelo medo. Né? O medo é uma emoção básica que é bastante comum e responsável pela estagnação das pessoas. Né? Como eu disse em encontros anteriores também, quem está chegando para agora, fazendo um apanhado geral aqui para a gente entender. Ponto importante para a gente compreender na nossa criação da nossa realidade, a natureza das nossas escolhas. Nós, seres humanos, somos movidos por dois mecanismos internos principais, que é a nossa razão e a nossa emoção. Razão são as nossas crenças, né, os nossos pensamentos, a verdade sobre aquilo que nós acreditamos, independente se é uma verdade absoluta ou não. Né? E no emocional, que são as emoções, sensações e sentimentos que nós sentimos, vivenciamos, expressamos em algum momento da nossa vida. No nível da nossa consciência, né, essas emoções, no nível da consciência não existe passado, nem presente, nem futuro. É um eterno agora. Então aquele desequilíbrio emocional lá da infância, ele está presente. Aqui na nossa visão, na nossa percepção material, o tempo corre numa linha linear. Então, aquela tristeza, aquela raiva, aquele medo, aquela rejeição, aquela carência lá do passado, a nossa percepção material já passou. Com a nossa razão, com a nossa mente, nós podemos até falar que já esqueceu, que já passou, que já perdoou, que está compreendido isso. Não, que não esteja. Com essa percepção, sim, pode estar. O que acontece é que, no nível da consciência, esse registro fica armazenado lá. E se a nossa mente racional, com a nossa percepção material, se nós compreendemos isso, tudo bem, mas muitas das vezes o que acontece? Essa nossa razão pode justificar
até essa dor emocional, esse desequilíbrio emocional de situações vivenciadas no passado. Então a gente vai dar com a razão justificativas para essa emoção. Mas o fato, se ela está alojada na nossa consciência, se isso não foi resolvido internamente, essa emoção pode ser projetada em outras áreas da vida, em outros momentos do nosso dia a dia agora. Né? Então, por exemplo, aí onde que eu quero chegar com isso? O medo é uma emoção. Então, uma criança que vivenciou muitos medos, muitas situações de medo na infância, o que acontece? Hoje ela já se tornou um adulto, então hoje ela pode ter aprendido a ter coragem, a encarar certas questões. Aquilo que colocava medo nela antes, talvez hoje já não faz mais sentido para ela. Né? Vamos supor que ela tinha medo do pai, medo do irmão que batia, medo do bicho-papão que ficava dentro do armário, debaixo da cama. Hoje isso já não faz mais sentido para essa pessoa, para esse adulto. Mas se esse medo está alojado ali na consciência dela, ele pode ser projetado em outras áreas da vida. Se ele não foi elaborado, se não foi assimilado, se não foi resolvido essa questão. Então esse medo, o que ele pode ser projetado? Se antes ela tinha medo do pai, medo da mãe, medo do bicho-papão, medo do irmão mais velho, medo de passar fome, medo de ser despejado, medo do pai abandonar, esses medos, onde eles podem ser projetados? Em situações que ela vivencia hoje. Então, experiência do passado dela, que se gerou muitos medos, esse medo pode ter se tornado um mecanismo de defesa para onde ele vai buscar proteger essa pessoa, né? Porque a nossa consciência sempre tem uma intenção positiva. Né? Então, esse medo pode ser um dos pontos que seja essa questão da estagnação. Então, se ela teve muito medo da falta, medo do pai, medo de ser abandonada, por várias questões na vida dela hoje que vai ser exigido uma ação, uma proatividade, essa pessoa pode se encontrar estagnada por esse mecanismo do medo, por esse gatilho, aonde ela vai inconscientemente ficar ali estagnada, parada, por medo das possíveis consequências. Né? Então esse aqui é um exemplo raso, só para a gente entender como que uma emoção do passado pode influenciar na nossa realidade hoje, e no tema de hoje, né, como é a estagnação, como que esse medo, né, ele pode interferir nisso. O medo ele é até um mecanismo de defesa, pois o nosso cérebro, quando ele encontra alguma situação de perigo, né, o que vai acontecer? Ele vai preparar toda a bioquímica do nosso corpo para poder parar ali, né, para te proteger de uma determinada situação. Por exemplo, se você está correndo em um local e você de repente devastou uma moita e você viu que está na beira de um precipício. A sensação de medo, seu cérebro, ao identificar esse perigo, o que ele vai fazer? Ele vai criar toda uma bioquímica no seu corpo que vai te paralisar ali naquele momento. Porque se ele disparasse adrenalina ali naquele momento, por exemplo, você poderia continuar correndo e ia cair lá embaixo. Então, naquela situação, aquilo que nós vamos chamar de medo de sentido no corpo, expresso, que vai gerar toda uma bioquímica que vai fazer a gente parar, né, para aquela situação, é o que? Uma forma de proteção. Né? Então, as emoções, elas têm, mesmo que seja uma emoção negativa, ela tem um fundamento que é um instinto de sobrevivência. Não é à toa que estamos vivos aqui hoje. Né? Quanta situação o ser humano, desde a época das cavernas, né, foram vivenciando situações de perigo, né? E graças a esse processo evolutivo que estamos aqui hoje. Né? Então, ajudou. Só que o que acontece? Nós, seres humanos, começamos a ficar viciados emocionalmente e passamos a usar as nossas emoções, que eram mecanismos de sobrevivência, né, que eram formas instintivas para nos proteger, e acabamos utilizando essas emoções para nos prejudicar. Né? Então, um medo de uma onça, um medo de cair no precipício, é natural. Ninguém vai ficar tendo contato com onça todo dia, com precipício toda hora. Então até aí não geraria nenhum problema. Só que o que a maioria das pessoas passa? Sofrendo esses estímulos. Que aí volta no que eu falei no começo da live. Se ela teve muitos estímulos de medo, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo do pai bater, medo da mãe ir embora, medo de passar fome, medo de ter dificuldade,
Medo quando foi agredida, quando o irmão bateu, quando o pai espancava, quando a mãe chegava alcoolizada em casa. Se ela foi vivenciando vários medos, ela condicionou o cérebro a essas situações e hoje ela pode estar ali naquele piloto automático e hoje vai ter medo de iniciar um novo projeto, medo de ser abandonada, medo de dar errado, medo de ser assaltado na rua. E esse medo, da mesma forma que paralisa uma pessoa ali para não cair no penhasco, pode paralisar para uma ação. Né? Então é importante trabalhar os medos. Né? Na verdade, é importante trabalhar todas as emoções. Né? Então, o que eu estou trazendo as principais em relação ao nosso tema, né? Estagnação. Então, muitas pessoas, como eu falei no começo, a questão da consequência, muitas pessoas já identificaram que estão estagnadas. O problema é que muitas têm dificuldades de entender a origem dessa estagnação e vão buscar recursos ou estímulos externos e não vai sustentar. Né? Então é por isso que muitas pessoas acabam se frustrando. Né? Vai colocar o celular para despertar mais cedo, vai tentar fazer tal coisa, tal situação e acaba não conseguindo ou se frustrando, né, por causa dessas questões. O outro ponto importante também que acaba tendo como uma consequência negativa, que é importante a gente prestar atenção nessas questões, a autocobrança. Muitas pessoas que já entenderam que estão estagnadas e elas buscam algum recurso externo e não conseguem, é aí onde que começa a alimentar outra emoção, né, que eu já tenho uma live inteirinha sobre ela lá no meu IGVT do Instagram, que são as culpas. Né? Então, se a pessoa passa a se cobrar, está estagnada, se cobra resultado, sente culpada porque não fez tal situação, porque deixou de fazer o que precisava ser feito, e aí começa a se sentir culpada, e aí a culpa, né, tende também a desencadear um processo de autopunição, de autocobrança, né, e aí vai virando aquela bola de neve. Né? Não vou entrar muito na questão da culpa aqui, porque tem uma live lá sobre as emoções. Tem até inclusive uma lá só sobre medos também. Quem quiser conferir depois está no IGVT do meu Instagram. Então quem estiver assistindo essa live de hoje pelo YouTube pode conferir lá no meu perfil. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, a questão do medo. A gente espremendo um pouquinho sobre a questão do medo, um outro ponto também aonde que ele afeta no nosso resultado prático na questão da estagnação, porque o medo ele tende a se dobrar em outras emoções que são derivadas desse medo, né, que é a preocupação e a ansiedade, né, que é uma espécie de derivação desse medo. Por quê? Preocupação e ansiedade é o quê? Ou é medo de algo que possa acontecer, né, ou medo das consequências de coisas que já aconteceram. Né? Então a preocupação e a ansiedade, ela se deriva desse medo, que é uma ramificação, né? Uma espécie, um medo específico. Né? Então o medo do passado, medo do futuro, medo de consequência do que aconteceu, medo do que possa vir. Né? Então, justamente por ser uma emoção do medo do passado e do futuro, a pessoa não vive o aqui e agora. E a gente, quando a gente vai fazer qualquer ação, é o quê? É agora, né? Nesse momento. Então, se nós estamos, né, perdidos entre passado e futuro, a gente não vive o agora. Se não vive o agora, não vai agir. Vai ficar parado agora pensando no que aconteceu ou planejando o que possa acontecer. Enquanto está ali planejando, não vive o agora, não vive o momento presente, vai ficar estagnada pensando, né, e acaba não agindo. Né? Então é uma outra forma de estagnação também. Né? Então fica um ponto interessante para reflexão, né? Que essa é a proposta. A gente começar a fazer perguntinhas interessantes. Poxa, eu estou preocupado com o quê? Né? Por que eu estou estagnado? Agora analisando no ponto de vista aqui do medo. Quais são meus medos? Quais são meus receios? Aonde a minha mente está focada e tirando o meu foco daqui e agora? Quais medos eu vivenciei no passado que estão impedindo de movimentar e fazer o que é preciso agora? Então, quando a gente começa a fazer perguntas,
interessante, a gente vai conseguir achar essas respostas, né? Então esse é o primeiro ponto aqui, né, a questão dos medos. O outro, então, que eu separei aqui, que é muito comum, e eu já vim desenvolvendo também alguns assuntos aprofundados sobre ele, tem também no IGVT do meu Instagram, que é a divisão da nossa personalidade, né? Que é um ponto que toda live eu venho batendo na tecla para reforçar, porque é um ponto importante que está por trás de várias questões na nossa vida, né? Então, quando a gente começa a entender que as nossas escolhas, né, as nossas escolhas, não é apenas uma vontade que existe dentro de cada um de nós, né, a gente começa a entender mais sobre esse processo, porque é onde as pessoas começam essa briga interna. A nossa consciência individual, ela é fragmentada em várias personalidades que vão surgindo de acordo com a nossa experiência individual. Então esse corpo físico aqui, né, esse veículo Henrique tem várias personalidades. Tem o Henrique, uma personalidade que nasceu com 5 anos de idade, ali que surgiu, né, com 5 anos de idade, com 12, com 10, com 20, com 30, com 25. Cada momento da nossa vida vai criando uma estrutura psicológica, né, que vai fazer parte das nossas escolhas. Então, no decorrer do dia, essa personalidade vai se alternando em vários momentos da nossa vida. Quer perceber isso? Observa os pensamentos que vocês têm, né? No mesmo corpo não tem várias vontades? Várias vontades? Quando vocês estão, por exemplo, de folga, já perceberam que sentou no sofá, dia de folga, aí vai vir aquela vontade, assim, nossa, hoje eu vou dar uma geral na casa. Então, uma personalidade quer arrumar a casa. Passa 2 segundos assim, ah não, acho que eu vou assistir televisão. Aí passa 2 minutinhos, ah não, acho que eu vou dar uma caminhada. Ah não, acho que eu vou dormir. Só nesse simples exemplo aqui, já deu para ver que tem 4 personalidades querendo fazer 4 coisas diferentes, mas só tem um corpo para isso, né? Então a pessoa não tem como se desdobrar em 4, né? Um braço arruma a casa, o outro braço vai ver televisão, o outro braço vai caminhar, não tem como, né? O outro braço não, a pessoa só tem 2, né? Então, nesse exemplo dá para a gente entender claramente como que temos mais de uma personalidade querendo expressar mais de uma coisa no próprio corpo. Se fosse só até aqui, tá bom, né? Só que isso também ocorre com os nossos resultados. Então, da mesma forma que quando você está de folga, aqui eu fui generoso, né, com 4 personalidades só, uma querendo ver televisão, uma querendo dormir, uma querendo arrumar a casa e outra querendo caminhar. Se nesse simples exemplo a gente conseguiu aqui colocar 4 vontades, imagina nas outras questões da nossa vida, que são assim também. Então, no profissional, por exemplo, uma personalidade quer trabalhar, quer iniciar um novo projeto, quer ter prosperidade financeira, uma personalidade quer experienciar coisas novas, uma outra personalidade quer emagrecer, a outra quer engordar, né? Essa é claro para a gente identificar, porque normalmente é a que está ali com o volante do corpo na mão, né? Só que, e as outras personalidades? São as outras personalidades que estão em desarmonia com essa personalidade principal, que é a que grita mais alto, que fala mais alto, que está com o microfone, que está com o volante, né, que fala assim, eu quero iniciar um novo projeto. Só que há outra vontade. Ontem eu usei alguns exemplos sobre isso para desenvolver algum raciocínio, né, na live de ontem. E o mesmo se aplica aqui. São essas personalidades que estão em desarmonia com a vontade principal que também tende a puxar o freio, puxar o tapete e estagnar a pessoa.
Então, compreender, começar a se ouvir, vocês vão começar a ouvir essas personalidades. Começar a entender quais são os motivos que ela tem que impede a pessoa de fazer o que precisa ser feito. Por isso que muitas pessoas não conseguem sair desse estado de estagnação. Ou porque ficam relutando, tentando falar mais alto com essa vontade, ou abraçam essa vontade, né, que cada personalidade vai ter o seu objetivo em comum. Vou voltar no nosso próprio exemplo aqui, que ele é facinho da gente entender. Os 4 que queria, exemplo do sofá. A vontade que quer, a personalidade que tem vontade de arrumar a casa, ela vai ter um motivo especial dela. Se você escutar ela, ela vai trazer argumentos assim, não, a gente tem um tempão que não arruma a casa, a gente num ambiente interessante vai ser melhor para as coisas fluírem, um ambiente agradável. Nossa, se chegar uma visita, essa casa estiver desarrumada, nossa, hoje dia de folga, vai que fulano cisma de passar aqui, a casa está desse jeito, que vergonha, não. Ó, ela tem os motivos para arrumar a casa. Aí escuta a outra que quer dormir. Ela fala assim, não, já trabalhou a semana inteira. Hoje, dia de folga, você já trabalhou já no trabalho, chefe enchendo o saco, cliente, aquilo tudo e tal, que bagunça, não sei o quê. Hoje, dia de folga, ficar vai ficar trabalhando? Cliente, um vendedor chegou na loja, te xingou a semana inteira, reclamou na sua orelha, o patrão deu ordem, mandou aquilo tudo, e agora vai ficar aqui em casa, arrumando casa? Ou porque o marido deu ordem, ou porque a esposa mandou, ou porque fulano vai achar ruim, ou porque... Não, você tá doido, vão dormir. Quero dormir, não vou mexer com casa hoje não. Ó, ela tem os motivos dela, né? A outra que quer assistir televisão fala assim, não, tem tanto tempo que não diverte. Não, é só ou trabalhando, ou arrumando casa, ou dormir. Não, vão divertir, poxa, vão assistir aqui um filme. Né? Não, quanto tempo não assiste um filme aqui, um filme interessante e tal. Ó, vai ter os motivos dela. Então, da mesma forma que cada uma tem o seu motivo, enquanto todas elas vão ficar ali, que normalmente fica ali um ping-pong na cabeça da gente, né? Não, vou arrumar, não, vou caminhar, não, vou não sei o que, não sei o que. Enquanto tá esse diálogo ali, o que a pessoa está fazendo? Está estagnada. Está parada, ela vai pensar, vai passar a folga dela toda, o dia inteiro vai embora, e aí, na maioria das vezes, ela nem arrumou a casa, não fez a caminhada, não assistiu o filme e não dormiu. Passou o dia inteiro, ficou ali resolvendo esse dilema, ou começou a arrumar a casa, daí a pouco a outra vontade falou assim, não, então vamos parar um pouco, vamos ver o filme. Aí sentou, viu 10 minutos do filme, aí depois daí a pouco tirou o filme, vou dar uma caminhadinha, aí começou a cochilar. Fez um pouquinho de cada coisa, chegou no final do dia, fica com aquela sensação de que fez tudo e não fez nada, né? De certa forma ficou estagnada. Né? Então, ou seja, esse conflito precisa de ser harmonizado ali. E não ganhando no grito. Não é a parte que quer arrumar a casa, falando, vou arrumar a casa, pronto, e acabou. Não, porque tentar ganhar no grito, da mesma forma que não funciona externamente, aqui internamente também não funciona. Né? E se ganhar não sustenta, porque aí vai ficar com aquela sensação de raiva, de frustração, e aí vai virando aquela bola de neve. Então temos que resolver esses conflitos. Porque harmonizando esses conflitos, é onde que se resolve a questão da estagnação. Se não vai fazer tudo e não vai fazer nada, ou realmente não vai fazer nada, porque vai ficar ali parado, só ouvindo esse barulho interno. Né? Então aqui é um tema interessante, né? Que como a nossa live tem várias questões aqui para a gente pontuar, e cada ramificação desse tema, desses temas aqui dá pano para manga, tem muita coisa para conversar. Então quem quiser aprofundar nesse tema aqui, os meus conteúdos direcionados para esses temas tem no meu perfil do IGVT, né? Então quem tiver no YouTube pode conferir lá. Eu estou buscando migrar algumas lives, alguns conteúdos do Instagram para o YouTube, mas nem todos eu consegui. Essas novas eu estou conseguindo salvar. As antigas eu não consegui. Então esses são conteúdos antigos que vocês conseguem acessar lá no meu IGVT do Instagram. Tá? Então os conteúdos que tem lá, tem live sobre autossabotagem, tem também o conteúdo lá sobre as sombras psicológicas, né? Tem uma sequência lá de 4 aulas.
E na plataforma Criando Destino, estamos, que é a nossa plataforma onde nós aprofundamos bastante em vários temas, né, na plataforma Criando Destino. E no mês passado nós iniciamos então um profundo estudo sobre as sombras psicológicas, que está dentro desse tema aqui de compreender esse diálogo interno, né, a origem das personalidades. Então, assim, tem muita coisa legal lá e a gente começou a desenvolver então esse conteúdo no mês passado. Esse mês temos já 2 aulas já agendadas lá. Quem quiser conhecer, é só clicar na bio do meu Instagram, né, ou entrar no site criandodestino.com.br. Vocês conseguem experimentar grátis lá por 7 dias, tá? E aí, se desejar continuar, é interessante, lá vocês vão conseguir então aprofundar nesse tema também. E no meu IGVT do Instagram já tem esse conteúdo lá também, né? Para quem quiser ter esse contato inicial, lá também já dá para extrair muita coisa legal lá. Sobre as emoções, que eu abordei aqui no primeiro tópico, quem quiser aprender, né, uma ferramenta para poder trabalhar essas questões internas, principalmente esse desequilíbrio emocional, tem os encontros gratuitos sobre conversando sobre HQI. Inclusive, daqui a pouco, às 20 horas, eu vou ter um encontro. Quem não se inscreveu, quiser participar ainda, pode mandar uma mensagem no meu privado ou no da Nayara, que a gente faz a inscrição, dá tempo ainda às 20 horas, esse vai ser em plataforma fechada. Quem estiver assistindo a gravação e não conseguir já participar, né, da questão do tempo, né, do horário, fique atento nas minhas postagens dos próximos encontros conversando sobre HQI, ok? O outro tema, pessoal, do tópico, então, sobre a questão da estagnação, que é um tema também muito profundo, que é a questão da perda do sentido e a falta de propósito, né, que é um outro tópico, né, que é muito comum, que geram essa questão da estagnação, né, que está por trás. Então eu falei um pouquinho sobre os medos, essa divisão da nossa personalidade, né, a autossabotagem interna que nós temos. Todos eles vão se completando, né? Tá muito próximo, porque a divisão da personalidade ali, provavelmente, né, bem muito natural que parte dessas personalidades vão ter os seus motivos em comum, e como elas surgem em momentos específicos da nossa vida, nesses momentos é bem provável que ela vivenciou um choque ali na realidade dela, com algum fato, alguma situação muito marcante, que gerou emoções em desequilíbrios que ficaram armazenadas. Então, uma coisa puxa a outra. E o acúmulo dessas situações, que vai virando essa bola de neve, e em certo momento pode ir tirando o sentido da vida dessa pessoa, ou ela pode, em certo momento da vida, encontrar com uma falta de propósito, né? E isso também vai tirando as forças internamente da pessoa, e é muito comum também, né, em pessoas que têm quadro depressivo, né, que tem depressão. Inclusive, também já fica aqui o direcionamento, quem tiver, tem uma sequência de lives que eu fiz gratuita, está lá no IGVT do Instagram, sobre as emoções. Tem introdução às emoções, tem a de medos, culpas e tristeza. De tristeza eu abordo bastante questões com conteúdos interessantes para essa questão da depressão, né? Tá lá, quem quiser conferir pode dar uma olhadinha lá. E a questão da perda do sentido, né, essa falta de propósito, além do desgaste emocional, as situações que vão acontecendo, né, que vão reforçando cada vez mais as crenças, esse diálogo interno, né? Então isso é muito comum, e é importante a pessoa desassociar, aprender a separar e desassociar, que essas justificativas internas que temos, que vão buscar justificar esses motivos, muitas das vezes, nem sempre eles são uma realidade absoluta, né? Muitas das vezes nós vamos o quê? Buscar como argumento situações desagradáveis que nós vivenciamos em algum momento da nossa vida, e essa dor emocional que vai dar essa intensidade. E isso vai gerando lá no padrão mental novas crenças, novos pensamentos que vão ficar reafirmando, vão dando forças para essas personalidades que estão em desarmonia, e algumas delas podem chegar nesse ponto dessa perda de sentido,
nessa falta de propósito, né? Então, é um ponto importante a gente entender que o nosso propósito, a nossa missão de vida, né, é ser feliz. Tem um filme maravilhoso que lançou recentemente, né, um filme chamado Soul, né, que ele aborda essa questão do propósito, do, da missão de vida. Né? E muitas pessoas confundem essa missão de vida, que esse propósito, em status, em coisas materiais, ou delegando a felicidade para outras pessoas. Né? E tudo isso, pessoal, tudo isso são coisas que nós passamos a acreditar devido a afirmações pela mídia. Então são verdades que vão sendo construídas e demonstradas que não necessariamente é uma verdade absoluta. Não necessariamente você tem que ser o que os outros querem que você seja, o que ditaram ou o que falaram para você ser. Muito menos você precisa disso para ser feliz. A felicidade está ali nas pequenas coisas da vida. Né? Parece uma coisa assim filosófica, aquela mensagenzinha, mas quando a gente começa a olhar para esse lado, desassociando das emoções negativas dos fatos que vivenciamos ao longo da experiência individual de cada um, fica claro. O óbvio passa a ser óbvio. Né? Porque enquanto essas emoções negativas dos fatos que vivenciamos vão buscar justificar e reforçar os fatos desagradáveis, vai ser difícil de enxergar isso. Por isso que quanto mais desassociarmos, né, mais claro vai ficando. Né? Então, lembra lá que eu falei no comecinho, tudo que fazemos ou deixamos de fazer vem pela nossa razão ou emoção? Se deixarmos as tristezas, as frustrações, as rejeições, as dependências emocionais, as carências, as frustrações, os medos servirem como esses gatilhos, a longo prazo é isso que tira o sentido. Então muitas pessoas se encontram num estado de perda de sentido, de falta de propósito, não por uma desvalorização, não porque não são capazes, ou não porque não exista nada que dê brilho ou que dê motivo. E sim, por causa desses carimbos negativos que vivenciamos. Então, quando deparamos com coisas que para muitos faz brilhar, né, que geram um estado, né, de autorrealização, de felicidade, por que a mesma coisa desperta isso em alguns e não desperta em outros? Porque as pessoas que não conseguem sentir dessa forma, porque quem está ditando o mecanismo ali dentro, está virando a chave, são esses gatilhos emocionais. Então aqui não fica essas reflexões, não fica, como eu disse, né, não é algo para que, o Henrique falou que é isso, pronto, acabou, ou o Henrique acha isso. Não. Aqui a proposta não é convencer ninguém. É demonstrar que existem outras possibilidades. E não custa nada tentar, não custa nada experimentar. Experimente observar o outro lado, desassociado da tristeza, do sofrimento, da dor, da carência, da rejeição. Aí vocês vão chegar nessa verdade. E claro que na prática, né, para fazer isso, falar é fácil. Né? Por isso que o caminho do autoconhecimento, ele é trilhado pela própria pessoa, olhando para dentro. E na prática não é fácil. Por que não é fácil? Por causa da dor emocional. Então por isso que eu deixo esse convite para quem quiser conhecer o Homeostase Quântico Informacional, HQI, que é uma ferramenta que permite você, sem dependência de um terapeuta, você mesmo consegue praticar e desassociar. Então se acúmulos de tristezas foram tirando o sentido da sua vida, rejeições, frustrações, decepções, medo, experimente desassociar essas emoções desses fatos e observe novamente para ver como que fica. Né? Então a proposta é experimente. Convite para vocês que não conheçam ainda, né, experimentar
para vivenciar, né? E quem já conhece, né, a proposta de trazer esses conteúdos é mostrar aonde mexer, aonde trabalhar, né? Quem já conhece a técnica. Então essa proposta de trazer esses conteúdos, né, porque muita coisa, tem gente que já tem a ferramenta na mão, já sabe que tem um problema, mas poxa, onde eu vou mexer? Né? Então a proposta dessas lives, desses encontros, é justamente trazer essa clareza para que vocês sejam cada vez mais autossuficientes, né? Então essa é a proposta. E aí foram a sequência do tema de hoje. Espero ter, né, contribuído de certa forma, que tenha conseguido trazer clareza em alguns temas, né? Aqui dá para a gente falar muita coisa, né, porque é um assunto vasto. Cada tópico desse aqui, né, como igual eu até fui falando aqui, né, cada tópico desse aqui talvez tenha uma live ali já de 1, 2 horas, ou vários outros conteúdos ali só para esse tema, porque, como eu disse, na individualidade de cada um, muitas das pessoas que eu trouxe de uma forma para a gente entender aonde que possa estar. Mas claro que as escolhas, a vivência pessoal de cada um, né, pode ter trilhado e direcionado para rumos diferentes, né? Então por isso que é importante, quanto mais a gente estudar, compreender, pesquisar, olhar para dentro, refletir, meditar e buscar, procurar aqui dentro, por mais doído que seja, é importante, porque é onde vocês vão chegar no X da questão, né? Então, fica o convite para vocês. Quem não conhece HQI, às 20 horas vou ter, então, conversando sobre HQI. Quem assistiu essa live e não viu as outras, fica o convite para dar uma pesquisadinha nos outros temas, né, das que já estão gravadas. Quem não me segue no Instagram, pode seguir lá, que vai ter acesso aos próximos temas, os próximos conteúdos das próximas lives. Semana que vem eu dou início ao curso básico de homeostase quântica informacional, né? Então quem quiser aprofundar nos estudos também, vamos dar início ao curso na próxima semana. Deixa eu ver aqui outro recadinho. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre o atendimento individual, pode me chamar no privado. Conversando sobre HQI, a inscrição é no privado, vai ser um encontro gratuito. E pedir aquele joinha, né, para vocês que estão assistindo aí a gravação, que ajuda a compartilhar e levar essa mensagem para outras pessoas, né? Ajuda aí na divulgação do nosso trabalho. E também, quem quiser deixar aí conteúdo, embaixo aí na descrição, seja no Instagram ou no YouTube, deixa aí nos comentários aí, opinião sobre os temas, se tem sido válido para vocês. Pode ser aí, ou dicas, sugestões, puxões de orelha, né? Para mim é muito válido para trazer sempre conteúdos aí que seja do interesse, que esteja na medida aí para vocês, né? Então, conto com essa participação de vocês e dessa forma nós vamos interagindo. Ok, pessoal? Gratidão, então, mais uma vez aí pela participação de vocês. Dessa semana, então, ficou uma live para ser reagendada, que é sobre prisão mental, ok? Eu vou olhar na agenda aqui uma nova data e divulgo para vocês também, ok? Beijo no coração de vocês. Até a próxima live.